Olá pessoal, tudo bem com vocês? Um feliz 2021 para todos, que o ano de 2021 seja muito melhor do que o ano passado, que essa pandemia chegue ao seu final, que nós todos tenhamos acesso à vacina e que a gente consiga aí caminhar para a normalidade, mesmo que seja, como as pessoas têm dito, o novo normal. Bom, gente, esse é o primeiro vídeo deste ano para o GRH e eu agradeço a oportunidade, agradeço a Lia, a todo o pessoal do GRH, a oportunidade de estar aqui falando com vocês a respeito de assuntos importantes para a área de recursos humanos. E nós temos percebido nesse começo do ano que um dos assuntos que mais tem sido levantado pelos profissionais da área diz respeito à questão do encerramento do estado de calamidade pública decorrente do coronavírus e os impactos do encerramento desse período na Lei 14.020, que foi a lei que criou o benefício emergencial, que trouxe a possibilidade das empresas reduzirem a jornada e salário dos trabalhadores, suspenderem o contrato de trabalho dos empregados e trouxe uma série de medidas. Na realidade, a gente fala aqui em encerramento de estado de calamidade, mas todos pensam, ora, mas nós estamos no meio da pandemia, os casos têm aumentado, as mortes, infelizmente, têm aumentado, os hospitais estão com ocupação muito alta. Como é que pode terminar aí o estado de calamidade pública se a gente está no meio da pandemia? Bom, gente, na realidade é o seguinte, né? Nós tivemos em 2020 a publicação de um decreto, a aprovação e uma publicação do decreto legislativo número 100, que estabeleceu, que reconheceu a ocorrência do estado de calamidade pública com efeitos até 31 de dezembro de 2020. Naquela época, imaginava-se, sem dúvida alguma, que a pandemia teria diminuído no momento em que nós estamos, né? Imaginava-se que lá por agosto, setembro, outubro, a pandemia cairia e aí no começo do ano nós já teríamos uma situação normalizada. Mas não foi isso que aconteceu, muito pelo contrário. Nós tivemos sim uma diminuição grande dos casos e das mortes em um determinado momento, mas como aconteceu no mundo inteiro, houve aí o que se chama da segunda onda. E no Brasil hoje nós temos um aumento de casos e de mortes em função do coronavírus. Mas o decreto legislativo número 6 previa o término do estado de calamidade pública em 31 de dezembro de 2020. E não houve a publicação, a aprovação e publicação de um outro decreto legislativo, nem de nenhum ato que venha estabelecer ou que venha estender esse período de calamidade pública. Então, hoje, gente, no momento em que nós estamos no Brasil, nós não temos aí um dispositivo que preveja o estado de calamidade pública, infelizmente, tá? Agora, o que isso traz de reflexo em relação aos procedimentos que podem ser adotados pela área de recursos humanos das empresas no Brasil? Bom, vamos lá. A Lei 14.020, que foi publicada em julho de 2020, ela, e que, como eu disse, criou o benefício emergencial, previu aí a redução, a suspensão no contrato de trabalho, ela, no seu artigo 1º, ela já estabelece que ela institui o Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e Renda, onde ela cria o benefício emergencial, e também dispõe sobre medidas para o enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo número 6. Então vejam bem, gente, a lei, no seu artigo 1º, já vincula a aplicação dos seus dispositivos ao estado de calamidade pública previsto no Decreto Legislativo número 6, que terminou ou que determinou o estado de calamidade pública apenas até 31 de dezembro de 2020. Isso significa que a partir de 1º de janeiro de 2021, pela legislação brasileira, não há mais o estado de calamidade pública. Além disso, gente, a própria Lei 14.020, em seu artigo 7º, aquele que estabeleceu a redução de jornada de salário, fala textualmente que durante o estado de calamidade pública
pode ser adotado a redução proporcional de jornada e de trabalho e de salário. Ainda, o artigo 8º da Lei 14.020 estabelece também que, durante o estado de calamidade pública, as empresas poderão adotar a suspensão temporária do contrato de trabalho de seus empregados. Tá? Por fim, um ponto importante que vem sendo levantado por muitas empresas, a Lei 14.020 também previa no seu artigo 17 que, durante o estado de calamidade pública, a dispensa sem justa causa do empregado com deficiência física será vedada. Esse dispositivo aqui, na realidade, vamos lá, vamos esclarecer um pouquinho isso, né? As empresas brasileiras, de acordo com a Lei 8.213 de 1991, no seu artigo 91, ela estabelece que as empresas brasileiras com 100 ou mais empregados têm que cumprir uma cota na contratação de pessoas reabilitadas e portadores de deficiência física, né? E essa cota será de 2, 3, 4 ou 5%, dependendo do número de empregados da empresa. Tá? Então, é aquela história. Se a empresa ela está cumprindo a sua cota exatamente, ela já não pode mandar ninguém embora. Por quê? Porque a própria Lei 8.213, em seu artigo 91, ela fala no parágrafo 1º, ela fala que a dispensa de pessoa com deficiência física ou ao final do contrato por prazo determinado e a dispensa imotivada, somente poderão ocorrer após a contratação de um trabalhador com deficiência ou reabilitado. Então, na realidade, gente, uma empresa que está cumprindo exatamente a sua cota, ela não pode dispensar o empregado. Ela tem que contratar alguém antes, algum outro portador de deficiência, para daí dispensá-lo. Mas se eu sou uma empresa que cumpro a minha cota e tenho mais trabalhadores portadores de deficiência física além dessa cota, eu posso fazer a dispensa. Só que, durante o estado de calamidade, a Lei 14.020 proibiu a dispensa de qualquer portador de deficiência física na empresa, mesmo que a empresa estivesse com empregados além da cota que ela está cumprindo. Só que é o seguinte, como dito, também neste caso, essa medida estava em vigor durante o estado de calamidade pública. Tá? Então, vejam bem, gente, o que eu queria deixar bem claro, tá? É que a calamidade pública, então, no Brasil foi legalmente até 31 de dezembro de 2020 e as medidas da Lei 14.020 só puderam ser adotadas durante esse período. Ocorre que nós tivemos uma decisão do STF que trouxe muitos questionamentos sobre isso. Tá? As pessoas, quando viram essa decisão, elas falaram, opa, né? Porque essa decisão ela estendeu o estado de calamidade pública para alguns dispositivos de uma lei específica. Então as pessoas pensaram, será que com esta decisão eu não posso, a Lei 14.020 não estaria em vigor ainda? Será que eu não posso adotar essas medidas em função dessa decisão do STF? Então vamos lá, gente, vamos esclarecer bem esse ponto e eu quero colocar aqui para vocês o que aconteceu. Então, o ministro Ricardo Lewandowski, do STF, ele estendeu em uma decisão, ele estendeu a vigência dos dispositivos da Lei 13.979, que estabeleciam medidas sanitárias para o combate da pandemia da Covid-19. Tá? Essa decisão foi proferida em uma ação direta de inconstitucionalidade, tá? E que leva em conta o término da vigência da Lei 13.979, né? Que estava previsto para 31 de dezembro de 2020, que é o estado de calamidade pública, data de encerramento da calamidade pública. Inclusive, essa decisão ela precisa ser submetida, referendada pelo Pleno do STF. Segundo essa decisão, o ministro entende que a intenção dos legisladores era de manter as medidas profiláticas e terapêuticas extraordinárias enquanto a pandemia estivesse acontecendo. E ela, infelizmente, ainda não terminou. Então, em função disto, a decisão do ministro foi no sentido de que,
de que alguns dispositivos da Lei 13.979, principalmente aqueles dispositivos que tratam do isolamento, da quarentena, da restrição à locomoção, do uso de máscaras, do fornecimento de máscara pelos empregadores aos empregados, apenas estes dispositivos devem ser mantidos enquanto a pandemia está acontecendo. Inclusive, o prazo vai ser estabelecido e essa decisão vai ser referendada pelo Pleno do STF. Vejam, gente, o ministro Ricardo Lewandowski, em sua decisão, ele não menciona em momento algum a Lei 14.020. Isso significa que a decisão dele é restrita a alguns dispositivos da Lei 13.979. Um exemplo disso, um dos dispositivos que foi estendido, que a sua vigência foi estendida, é, por exemplo, aquele que estabelece que os atestados de isolamento e quarentena serão considerados como falta justificada ao serviço. Isso permanece em vigor, mesmo o estado de calamidade pública tendo terminado em função do decreto. Inclusive é importante dizer, e o ministro cita na decisão dele, que existem 3 projetos no Congresso Nacional estendendo a calamidade pública por mais tempo. Mas esses projetos, como dito, ainda são projetos. Não foram analisados, nem tampouco aprovados e publicados. Então, infelizmente, ainda nós não temos nada. Então, gente, a decisão, e aí aqui eu quero deixar bem claro, porque talvez isso tenha sido um motivo maior das dúvidas que surgiram no começo deste ano. A decisão do STF não tem impacto na Lei 14.020, tá? Então, se não houver a publicação de um novo decreto prorrogando a duração do estado de calamidade pública ou algum outro ato que venha a estender esse período, as empresas não podem mais utilizar a redução de jornada de salário ou a suspensão no contrato de trabalho, tá? Então não pode, porque não há previsão legal para isso, tá? E, no nosso modo de entender, há a possibilidade da dispensa a partir de agora dos trabalhadores portadores de deficiência física, desde que a empresa esteja cumprindo, ou esteja, digamos, com um número excedente ao cumprimento da cota que ela está obrigada e que está prevista no artigo 91 da Lei 8.213 de 1991. Tá? Então, é importante deixar claro isso e a gente espera aí que algum ato seja publicado. E se efetivamente isto acontecer, eu me comprometo a voltar a discutir com vocês esta publicação, se ela acontecer, e analisar como é que vai ficar a partir de agora. Ok, gente? Então, esses foram os pontos que eu queria tratar com vocês nesse primeiro vídeo de 2021. A gente espera novidades em relação a isso, e se elas acontecerem, a gente volta a esse assunto. Então, eu quero agradecer a Lia e ao GRH pela oportunidade de estar aqui mais uma vez falando com vocês a respeito desse assunto que é importantíssimo para a área de recursos humanos e para as empresas em geral no Brasil. E havendo alguma novidade, eu me comprometo a voltar ao assunto com vocês. Ok, gente? Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Tchau!